Quebra do osso. Uivo das profundezas pra vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos. Vocês estão em mais um Quebra do Osso. E na Quebra de Osso de hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico. Nós vamos percorrer ali os 9 círculos do inferno. E pra fazer isso, eu chamei aqui junto comigo Pedro Nogueira. E aí, Pedro? E aí, Chocos, tudo bem? Tudo bem. Eu só queria dizer que a serpente está no altar agora, toda enrolada ao redor de sua espinha. Você olha dentro da boca dela e beija suas presas divinas cobertas de pérolas. Porra! Acho que a gente já pode... Só pra invocar Esmodão e todos os outros capetas aqui. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Então, tal qual Dante e Virgílio, hoje, Pedro, você vai me ajudar aqui nessa peregrinação pela estrada de fogo do paraíso perdido. Hoje nós vamos tratar de um tema um pouco espinhoso, né? Vamos tentar não ofender muita gente. A gente não tem certeza. Se ofender, acho que vai ser fato. Mas ofender os outros vai ser... Nós vamos tentar. E hoje nós vamos tratar, então, falar um pouco sobre as artes negras do satanismo. Talvez vocês escutem isso ao contrário. E aí, se escutar ao contrário, tem uma música da Xuxa. Então... Certamente quem joga RPG já escutou isso ao falar pra alguém que não joga, já tentou explicar um pouco do jogo, certamente escutou. Ah, é aquele jogo do demônio? Foi uma alcunha que ficou impregnada no jogo de RPG como um todo, independente do sistema que você joga. Mas então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso daí. Na sua opinião, Pedro, por que foi que essa alcunha de jogo do demônio pegou? Que é verdade. Pura e simplesmente? Não. Acho que tem brincadeira agora. Acho que a temática sombria do mundo das trevas, especialmente num país religioso como o Brasil, bom, é uma receita pra dar errado, saca? Acho que muita gente não tá preparada pra lidar com o jogo de interpretação de papéis, quando muitas vezes você tem que lidar com esse tipo de temática. Entendi. Curioso você falar, apesar disso, em especial na década de 90, o começo dos anos 2000, os jogos da White Wolf foram os campeões de venda no cenário nacional, né? Era o RPG que todo mundo jogava, sem dúvida nenhuma, Vampiro à Máscara em especial. Mas eu acho que demorou um tempo até o populacho, os civis, perceberem o RPG, o Mundo das Trevas, e começaram a criticar ele. Entendeu? Acho que ele fez um sucesso estrondoso no início da década de 90, e logo depois vieram os críticos, né? Falando que era jogo de satanista. E aí eles olhavam na mochila do pessoal e via lá o livro Demônio à Queda, não tinha muito como negar, né? É um jogo para adultos. Por adultos eu quero dizer mentes adultas. Não é porque o cara tem 18 anos que ele, né, já é maduro o suficiente. E além disso também tem os textos. E também eu duvido que alguém que fala qualquer coisa disso já leu. Mas as imagens tratam, né? Às vezes você tem lá os rituais dos vampiros, enfim, sangue pra todo lado. O cara transforma em crimes e parte o outro no meio. Então, explicar isso pra sua tia Carola, falando, né? Não, tia, é só um teatro que a gente joga, um exercício mental. Isso pode ser um pouco complicado. Esse pessoal aí das igrejas, então, vieram fazendo já uma campanha. Recentemente no Facebook até rolou umas imagens aí, acho que de um jornal, alguma coisa assim, falando sobre indicações de que seu filho pratica as artes negras de Satanás. Aí se ele escuta heavy metal ou qualquer coisa do tipo, dentre as coisas lá tinha uma distorção sobre o jogo de RPG, né? Você já teve esse tipo de problema, Pedro, pessoalmente? Eu achei que você ia perguntar se eu já fui satanista. Não. Olha, cara, curiosamente eu nunca tive esse problema, não. Os meus pais, eles nunca viram RPG com maus olhos, sempre entenderam aquilo como um jogo mesmo. Não tenho tanta proximidade do resto da minha família, que seria sim a galera que poderia encher o saco, pelo menos no início. Então, não tive esse problema, não. Claro que
você joga RPG, jogo do capeta e tudo mais, mas é porque essas pessoas elas estão simplesmente equivocadas, né? Eles não se dão trabalho de entender do que se trata o jogo e criticam antes de qualquer coisa. Mas eu não me importo com isso. Como pra maioria das outras também, né, Pedro? Vamos falar a verdade, que não é só pra essas pessoas que você não se importa. Mas beleza, tudo bem. Enfim, então esse não é um quebra do osso sobre olha, RPG não é um jogo assim. Se você tá escutando isso aqui, cara, certamente você sabe disso. Se você tem alguma dúvida, se você imagina, você precisa... Ou então talvez você seja satanista e não se importe, né? Ou isso. Ou isso. De toda forma, a gente não vai se prestar a esse trabalho aqui, tá bom? Eu acho que é importante fazer um disclaimer rápido, que é o seguinte: todos os jogos da White Wolf, como a maioria dos RPGs, eles são baseados em mitologia. E quando você para dar uma olhada nessa questão de satanismo, de cultos diabólicos que estão presentes no jogo, os escritores do jogo tiveram cuidado para afastar essas concepções das concepções religiosas modernas. Então, embora quando fale de demônio, dos Baal lá nos vampiros, ou da Wicca, no lobisomem, qualquer coisa assim, não é tão próximo do cristianismo, do judaísmo, dessas religiões correntes. Eles tentam valorizar mais a questão mitológica anciã. Então, em Demônio à Queda, por exemplo, você vai ver muitas vezes arcanjos e anjos, mas isso não é propriedade, essa ideia mitológica, né, dos anjos, do arcanjo, não é propriedade do cristianismo. Então é só um relato mitológico mesmo. Então não há tanto esse desrespeito à religiosidade do público civil. Outra coisa que vale a pena mencionar também é que, em especiais esses assuntos a respeito de crença, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao tratar disso em mesa. Se você tem um jogador que vai se sentir ofendido com isso, é sempre bom que o narrador converse com esse tipo de jogador antes, fala: olha, eu tô pensando numa crônica assim, assim, assado, isso funciona pra você vai se sentir de alguma maneira ofendido, né? E aí você tem que saber se isso for acontecer, ou você narra uma outra coisa, ou que esse jogador então não participe. Você não vai chamar o cara pra simplesmente ficar jogando na cara dele, que é ofendendo a crença dele, né, as particularidades daquele jogador gratuitamente, e depois levantar a mão e falar: olha, não, era só um jogo. Porra, não. Todo mundo gosta de ser respeitado, né, independente dessa crença. Mas rapidinho, só para os jogadores que eles ainda estão curiosos, nunca tiveram a oportunidade de jogar um jogo assim e acham que não vão se sentir ofendidos, lembre-se, os conceitos de demônio, de mal, de inferno que estão presentes no jogo, eles podem se parecer com o que as religiões apresentam, mas é diferente. Eles não abordam a mesma temática. Então, se você está curioso quanto a essa possibilidade de jogo, dá uma lida. Você vai ver que é bem distante do que poderia incomodar de fato a sua tia Carola. Fato. Mas então, hoje nós vamos falar então um pouco sobre esses cultos, sobre esse então satanismo. Vou usar esse termo, eu acho que talvez não fosse o termo mais apropriado, mas esses cultos ao oculto, talvez. No cenário de Lobisomem, o Apocalipse. Eles não são, por determinação, não são o grande vilão, ou não tem uma parcela tão grande no cenário assim, né? Apesar de que, se você for tentar entender de uma maneira um pouco mais profunda os dançarinos da Espiral Negra, por exemplo, isso vai se assemelhar, né? Você vai encontrar algumas particularidades bem semelhantes, né? Vai encontrar algumas características desses cultos. O Pedro já mencionou aí a respeito de Demônio à Queda. É um livro excepcional, e se você está achando que eu vou fazer aqui um demônio que vai destruir o mundo, você está enganado, o livro não é assim. Vale a pena a leitura, uma sugestão, como o último livro do antigo Mundo das Trevas a ser escrito, né, antes dessas edições de 20 anos. É um livro que o metaplot dele se encaixa bastante com os outros. Vale a pena dar uma olhada nisso daí. Mas então, vamos lá para Lobisomem, o Apocalipse. Você já usou alguma vez, Pedro, algum culto, alguma coisa nesse sentido? Já. Principalmente quando eu comecei a jogar RPG, eu jogava Vampiro no início, utilizava bastante. E, como eu falei no início, né, é curioso porque isso nunca me gerou problema algum. Não tinha ninguém pra
ficar apontando, falando satanista e tal, mas eu gostava de usar bastante nos jogos de vampiro, em especial os Baali como antagonista. Era aquele seu momento massa velho. Meu momento massa velho. 13 anos de idade, o vampiro soltando fogo do inferno das mãos. Mas quando eu passei pra lobisomem e encontrei o jogo que eu realmente gosto, diminuiu um tantinho assim a presença de demônios e infernalistas no jogo, porque a temática de lobisomem ela é um pouco mais selvagem, enquanto a de vampiro ela é mais ligada a esse lance de maniqueísmo, bem e mal, e muita ligação com a mitologia judaica, né? Mas ainda existe sim, especialmente quando a gente está fazendo um jogo que passa por malfeias ou que tem uma prevalência de dançarinos da espiral negra, como você falou. Então, acontece. Eu acho que acaba que em lobisomem tem um certo distanciamento, porque o jogo, ele apresenta que aquilo ali que você tá vendo não é um demônio, aquilo é um maldito. Aquilo ali não é um inferno, é o reino umbral da Wyrm, entendeu? Então você acaba racionalizando, isso vai ser bizarro, mas você acaba racionalizando dentro da mitologia de lobisomem, né? Então você acaba relativizando esse tipo de conceito. Mas se você for dar uma olhada profunda no jogo, né, quando a gente fala ali dos malditos, dos grandes servos, dos duques de Malfeias e essa coisa toda, porra, né, os caras só não têm asa, chifre, são vermelhos e não fedem enxofre, mas é mais ou menos a mesma coisa que a gente tá tratando ali. E não que essa galera não exista no universo da White Wolf, né? Eles ainda existem, vão estar bem presentes, como eu falei, em Vampiro também, em Mago Ascensão, né? Especialmente com os cultos Nefandi e os infernalistas. Então, assim, em Lobisomem, embora exista essa representação do mal encarnado, ela é um pouco distante, né, dessa fia demoníaca. Então, pra você, como que são os demônios de Lobisomem Apocalipse, Pedro? Boa pergunta. Eles são, invariavelmente, da Wyrm. Sim, a Wyrm, ela representa o mal e a corrupção, então sim. Mas eu sigo a ideia do plot do jogo e não coloco nos meus jogos criaturas tipicamente demônicas, né, com chifre e vindo de um buraco cheio de fogo. Mas aí, cara, é meio difícil responder essa pergunta porque depende do foco da maldade que eu tô querendo dar em determinado momento do jogo. Então, as três cabeças, por assim dizer, da Wyrm, elas me ajudam a orientar a criação dessas criaturas, saca? Então, quando no meu jogo eu tô querendo fazer um demônio, uma criatura infernal, mas que seja mais voltada pra guerra, aí eu me inspiro na besta da guerra, que é uma das cabeças da Hydra, né? Elaboro a partir daí, mas só que eu não utilizo da imagem que tá no popular, referente a demônios. E você? Não, eu concordo com você. Eu acho que no jogo, essa ideia, né, de pactos infernais e cultos a forças obscuras, ela tá sim bem presente no universo de Lobisomem, mas numa escala bem menor. Depende muito de como que você vai entender isso. Um cara que ele faz um pacto com um maldito para ganhar um poder e ele vira então um Fomor, esse cara, ele tá fazendo sim, talvez na cabeça dele, da forma como ele tá entendendo, ele encontrou ali um demônio e então ele tá fazendo um pacto. A gente mencionou já no Garocast de Wild West, tem o exemplo clássico do cara que ele chega lá, faz um pacto com o demônio, oferece o controle da empresa dele e o demônio, então o espírito, né, o maldito, começa a controlar a empresa e essa empresa é quem vai virar a Pentex. Então você tem ali, né, de uma certa forma, você tem um pacto demoníaco que vai existir. A gente tem também em Lobisomem os vários malditos, né, que em especial nos reinos umbrais da Wyrm, né, e Malfeias e tal, esses ducados que eu tava mencionando. Tá aí, né, Pedro? A gente tá devendo logo, a gente podia fazer logo um sobre o Malfeias, mas tá bom, a gente volta. Mas aí a gente tem esses duques, né? Lady qualquer coisa, Lady Aifa, qualquer coisa assim. Não, acho que é Duque Aifa, enfim. E aí elas são representações de instintos
da Wyrm, né? São as Wyrms instintivas, e que elas estão representando elas como se fossem então demônios que seduzem, vamos dizer assim, os seus servos através desses instintos, né? Os instintos da ira, os instintos da fome, da ganância e coisas do tipo. Lady Yu, que eu estava tentando lembrar, que é a mulher lá da toxina. Eu acho, jogo, que a iconografia, e eu tô falando mesmo do visual, né, de como criar as criaturas, como elas foram feitas no jogo, os escritores eles se basearam muito mais em Lovecraft do que em religião. Perfeito. Né? Tanto é que quando você vai ver, sei lá, a descrição do rastejante Nate, ele não é uma criatura compreensível. Ele parece os mitos do Lovecraft nesse sentido. Ele é uma aberração tão grande que provocaria loucura só de olhar, e provido de tentáculos, e parece uma amálgama de várias criaturas rastejantes, né? Então, esses monstros, não quero falar demônios, mas esses monstros, eles se parecem muito mais o mito do Cthulhu do que essa parada cristã ocidental. Perfeito, perfeito. Mas que numa... você não tá querendo falar, eu entendo, mas eu tô já usando um termo talvez mais popular. Essa coisa, elas podem ser entendidas como demônios. Alguém que visse isso, que não fosse um lobisomem, entenderia. O lobisomem olharia e falaria, beleza, esse é um maldito. Outra pessoa falava, meu Deus, é um demônio. Eu tô tentando não utilizar a palavra demônio, porque eu não estaria errado em usá-la, né? Eu sei que demônio não se refere diretamente à religião cristã ou qualquer coisa do tipo, mas as pessoas, elas tendem, principalmente aqui no Brasil, né? Elas tendem a imaginar uma coisa atrelada à outra, e não é necessariamente, né? As religiões ocidentais, elas se apropriaram de outros mitos para criar seus adversários, o inimigo, tudo. Então, quando a gente estiver falando de demônio aqui, a gente está falando de qualquer criatura que represente o mal, nessas mitologias anciãs. E aí, nesse caso, você poderia dizer que, sim, os mitos de Lovecraft, eles se adequam a essa definição. E eles vão estar muito ligados também com os cultos da Wyrm, né? É uma coisa, um serviço que a edição de 20 anos do livro da Wyrm fez de maneira muito boa. Ela vem descrevendo melhor como são esses cultos da Wyrm. Eles dão alguns exemplos. De novo, voltando no Garocast de número 14 do Wild West, a gente mencionou a Sociedade Iluminada da Lua Chorosa, que é um culto a uma força que, enfim, os cultistas, no geral, eles não compreendem ela muito bem, mas é alguém que dá algum tipo de poder para eles, né? E aqueles mais avançados sabem que eles estão se tratando, então, de um maldito, de uma força obscura maior. E aí, o livro de 20 anos da Wyrm, como eu estava dizendo, ele traz uma porrada de cultos a esse respeito. É uma coisa que vale muito a pena dar uma olhada, tá? Acho que são 5 cultos, se eu não estou errado, que ele traz como exemplo, e o livro fala também sobre o que é um culto da Wyrm, como funciona um culto da Wyrm, como é que é. De certa maneira, a gente tem um maldito, e aí acho que a coisa vai casar um pouco com o demônio a queda. Você tem um maldito para lobisomem, em que ele ganha poder através da crença de outras pessoas no poder desse maldito, da fé que outras pessoas têm nesse maldito. Temos também aí, já na segunda edição, essa coisa veio crescendo. A impressão que eu tenho é essa. Durante a série de lobisomem, essa coisa ela vem crescendo. Na primeira edição, a gente eles já existiam um pouco sobre Samuel Haight e o culto dele, que não é exatamente a mesma coisa, mas ainda assim é um culto, né, dos dançarinos da pele. Depois eles acabaram virando uma tribo. Na segunda edição, a gente tem a 7ª geração, que ela é importante em especial porque ela é o grande feito do Albrecht, de ter acabado com a 7ª geração, que era uma coisa de sequestro de criança e tal, um negócio pesado pra caralho, né? E aí, de novo, vem aquela coisa, se você não tem estômago, não usa. Se o pessoal da sua mesa não vai se sentir confortável, não usa isso daí, mas que aí você tratava de abuso de menores, graças a um maldito maior que ia, não controlando isso, mas dando poder aos seus servos que faziam isso, vamos dizer assim. E aí agora... E tem os próprios Nefand, né? Em Mago. Em Mago, Os infernalistas. Então a coisa vem crescendo mais dentro de lobisomem à medida, em especial...
Na verdade, ela vem crescendo mais, na minha opinião, em toda a linha da White Wolf, de acordo com as edições. E o que a coisa acaba culminando mesmo com o Demônio à Queda, que acaba acertando esses parâmetros aí dentro do jogo. Você entende os Fomori, Pedro? Não aqueles que são criados na Pentex, né? A Pentex tem um negócio que ela cria. Nós vamos criar um super soldado. O cara acha que vai virar o Capitão América, mas não, ele vira o Abominável do Hulk. Só porque a gente estava falando mais cedo de Guerra Civil aqui. Enfim. Mas os Fomori, você entende eles como alguma coisa, uma parada meio faustiana? Quando você estiver falando de um jogo da Idade Média, ou um cenário mais antigo, eu concordo, mas nos cenários mais modernos eu acho que fica um pouco como se quebrasse um pouco o clima, o tom do jogo. E aí, na minha visão, os cultos eles se assemelham mais com aqueles como eu falei, do Lovecraft. Entendeu? Que é uma miscelânea de iconografias religiosas e mitológicas voltadas para a adoração dessa criatura incompreensível, né? Que está além da capacidade do intelecto humano e vive em esferas que estão além do nosso mundo. Então, acho que isso tem muito a ver com o lobisomem. Os malditos, eles têm todas essas características. Eles não são monstros compreensíveis para um mero espectador, né? E também eles habitam regiões do mundo espiritual que não são habitadas pelos personagens dos jogadores. Então tem que ter todo esse estranhamento. O culto a Satã, aos demônios clássicos de mitologia judaico-cristã, eles não têm tanto esse mistério. E eu acho que é porque a iconografia, eu estou repetindo demais essa palavra, mas todas essas coisas elas já estão muito incutidas no imaginário popular, então não tem esse estranhamento todo, né? Se eu falar para uma pessoa que nunca jogou lobisomem sobre um culto satânico, ela tem uma imagem pronta na cabeça. Mas ela não tem a mesma imagem pronta se eu falo que tem o culto ao rastejante negro, o culto ao sei lá, qualquer maldito aí as chaves britânicas da Wyrm, né? Exato. Então, como o Dentinho gosta, o culto a Sociedade da Lua Chorosa. Você não faz ideia do que é a porra da Sociedade da Lua Chorosa. Aí você coloca isso em jogo e isso causa uma surpresa, né? Dá um tchan pro jogo. É muito mais interessante você utilizar dessa forma, especialmente o lobisomem, do que você simplesmente falar que tem um culto padrão X lá, genérico qualquer, que cultua o demônio. Você não concorda que fica muito genérico? Sim, concordo. Eu acho que esses cultos, se você vai trazer esse tipo de elemento pro jogo, ele vai ficar muito mais interessante se esses cultos forem, então, um culto aos Myojin Karna da Wyrm, alguma coisa do tipo, né? E aí eu acho que a coisa ela ganha, inclusive, importância dentro do jogo de lobisomem. Ela vai encaixar no jogo. De outra maneira, um culto, vamos dizer assim, satanista de um bando de adolescentes que escuta Gorgoroth, acho que a coisa não vai ficar tão interessante quando você imaginar eles contra um Crinos. Então... Não, mas se você vai colocar essa imagem judaico-cristã, beleza, mas só que utilize ela de uma maneira que seja surpreendente também, né? Que não seja só uma repetição do que você já viu em tantos filmes de terror e tudo, e outros jogos de RPG não tão bons. Tem outra coisa que eu acho interessante a respeito desse culto, cara, que é dentro da Pentex, porque o baixo escalão da Pentex, o cara tá trabalhando, pura e simplesmente. E aí ele vai ascender como? Ele está ascendendo graças ao esforço dele, né? O tanto que ele está trabalhando. Então ele vai ganhar um salário melhor, ele vai poder sustentar a família dele melhor e tal. Nos altos escalões da Pentex, o cara sabe exatamente o que é que ele está lidando. Até porque a mesa da diretoria da Pentex lá, o quadro de diretores, ela é formado, tem vampiro, tem dançarino da espiral negra, tem mago, tem a porra toda, né? Então ele é um culto, a Pentex em si, ele é um culto ao Wyrm, em uma escala talvez mais corporativista, mas ainda assim um culto ao Wyrm. E aí eu acho muito legal porque eles têm, dentro deles tem os servos desses Myojin que eles brigam entre si por poder. Dentro da corporação. Isso eu acho muito legal quando você imagina o cara de terno, gravata, todo, né, o cara rico, fino na beca, que está indo trabalhar para uma empresa, mas que ele sabe que na verdade o que ele está fazendo é trabalhando para uma força espiritual maior do que aquilo tudo. Ele ganha dinheiro porque ele está servindo aquele negócio. Então eu acho que acaba dando faz uma mudança na coisa toda, de forma que isso
contribui muito para que você deixe de pensar na Pentex como o inimigo do Capitão Planeta. Que ela não está poluindo o mundo, não é isso. Os lobisomens podem até entender, alguns lobisomens podem até entender isso dessa maneira, mas não é exatamente o que está acontecendo. Eles estão, de alguma maneira, fornecendo poder a uma entidade espiritual muito maior. O jogo de lobisomem ele é um jogo extremamente maniqueísta. É a luta do bem contra o mal, muito mais do que qualquer outro jogo, muito mais do que Demônio à Queda. Os lobisomens eles estão na mitologia deles como anjos, como arcanjos. Eles são os defensores da divindade. E aí o mal ele pode se manifestar através de poluição. Mas pelo amor de Deus, gente, larga essa concepção como sendo a única de lobisomem. O mal ele se manifesta de várias formas, essa é apenas uma delas. O próprio servo da Pentex ele pode tá tomando atitudes e fazendo coisas que contribuem para a poluição, ou então ele pode simplesmente ser um empresário que escraviza os seus funcionários. Uma outra dica aí pro pessoal são as Crônicas do Labirinto Negro, que é o livro, seria talvez o registro prateado da Wyrm, mas que ele conta as histórias através do tempo da Wyrm. Então você tem lá um soldado romano que achou um buraco na terra e aí ele encontra um demônio, encontra um maldito no caso. Você tem sobre a Era do Amor lá em São Francisco, um cara que encontra um estudioso de ocultismo, e esse cara vai falando para ele sobre os círculos da espiral. Então é algo que ele tem no final também, tem as chaves britânicas, né, as invocações dos grandes malditos, quem esses malditos realmente servem, quais são os planos desses malditos. Então é uma sugestão, é um material riquíssimo para quem pretende então entrar aí nesse ramo aí de lobisomem apocalipse, trazer esse tipo de antagonista. Então tá certo, então ficamos aqui com esse mais um Quebra do Osso. Pedro, alguma mensagem aí pro pessoal aí então? Agora que você chegou até o fim, abandone toda a esperança. Mais sucinto, né? Mais sucinto. Valeu, galera!